Olá pessoal, vamos aí dar início à nossa aula de hoje aqui pelo Periscope. Vamos falar nessa nossa aula de hoje sobre o crime de tortura, né? Tentando aí cumprir o que eu havia prometido para vocês, que nós vamos fazer. Oba, boa noite, querido, boa noite, querida. Quem tá falando aí? É o Delta com café. Um grande abraço para ti. Tô tentando colocar aqui que hoje o telefone tá meio ruim. Agora acho que melhorou um pouquinho. Bem, vamos lá, gente. Me perdoe entrar assim tão tarde, mas é porque tô com o menino aqui em casa fazendo prova, né? Também tá muito trabalho no Ministério Público. Amanhã também é dia de treinamento de prova oral para o pessoal que vai fazer prova para promotor de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro na segunda-feira. Então nós estamos fazendo amanhã os nossos treinamentos de prova oral aqui no Rio. Enfim, é muita coisa. Mas como qualquer hora é hora, como disse alguém aí, muito obrigada, queridos. Vamos dar início aí ao nosso encontro de hoje. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre a lei de tortura, né? Nós vamos falar sobre a lei 9455 de 1997 para quem vai fazer a prova para a Polícia Rodoviária Federal. Bem, vamos então falar de questões, vamos fazer todas essas nossas aulas, elas serão aulas, muito obrigada, meu bem. Todas essas nossas aulas serão aulas rápidas, aulas que estejam assim, straight to the point, quer dizer, direto no ponto, né? Direto ao ponto. Vamos falar do que é efetivamente necessário, não é do que é efetivamente importante, para que vocês saibam, para que possam fazer aí com muito sucesso essa prova de vocês para a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, vamos então começar. Essa nossa lei de tortura, sem sofrimento não há vitória, querida. Eu como boa vascaína sei disso. Pior que o nosso é sofrimento sem vitória. Não aguento não, querida. Até domingo eu morro. Até domingo eu tenho um treco. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos então falar da questão da lei 9455 de 97, nossa lei de tortura. O que é importante que você saiba na hora da tua prova a respeito da lei de tortura? Primeiro, para nós, tortura não é crime de funcionário público necessariamente. A tortura pode ser praticada por funcionário público ou por particular. Quando a tortura for praticada por funcionário público, o funcionário público condenado pela prática de tortura perde automaticamente o cargo. Muito obrigada, meu bem. Automaticamente o cargo. Tá certo? Então, a lei de tortura prevê que, na hipótese de condenação transitada em julgado pela prática do crime de tortura, o agente público sofrerá a perda automática do seu cargo, ok? O que significa isso? Dizer que a perda do cargo é automática para o funcionário público significa dizer que o juiz, na sentença, não precisará fundamentar nem declarar a perda do cargo, porque esse efeito é automático da condenação. Mas, quando se tratar de tortura praticada por funcionário público, não esqueça, desde que se trate de tortura praticada por funcionário público no exercício das suas funções ou em razão das suas funções, a ele será aplicada uma causa de aumento da pena, ok? Temos causa de aumento de pena e a condenação, desde que ele tenha praticado na qualidade de funcionário, importará na perda automática do cargo. Muito bem. Então, não necessariamente o crime de tortura é crime de funcionário público. Isso é importantíssimo, tá? Então, alguém não funcionário público pode praticar a tortura. Vamos lá, pessoal de Niterói, uma beijoca. Outra questão que você precisa saber sobre tortura. Tortura, entre nós, não é só sofrimento físico. A tortura pode ser a imposição de um sofrimento físico ou de um sofrimento moral. Então, não é preciso necessariamente que você tenha a comprovação através de perícia que traga elementos de que a pessoa tenha sido fisicamente alvejada, fisicamente atingida. Porque pode ser tanto sofrimento físico como sofrimento moral, sofrimento mental. Joia. Outra questão. A tortura é um crime equiparado a hediondo pela Constituição da República. A tortura não é um crime hediondo. É um crime equiparado a crime hediondo.
E como é um crime equiparado a crime hediondo, ela é tratada como são tratados os crimes hediondos. Sabe o que significa? A tortura, ela é inafiançável, ela é insuscetível de graça, de indulto e de anistia, nos termos do artigo 2º da lei dos crimes hediondos. Tá certo? Muito bem. Uma outra questão. Ela, então, como é crime equiparado a crime hediondo, ela deverá, nos termos da lei dos crimes hediondos, a pessoa que for condenada por tortura, ela, para progredir no regime de cumprimento de pena, deverá cumprir 2/5 da pena no regime anterior ou 3/5 da pena no regime anterior, se for reincidente. Então, para o não reincidente, a progressão se dará com 2/5 da pena cumprida no regime anterior. Se for reincidente, com 3/5 da pena cumprida no regime anterior. Outra hipótese. Fecha a porta para mim, João, por causa do ar. Outra situação. Quando falamos de tortura, o agente da tortura, para ter livramento condicional, será necessário que ele cumpra mais de 2/3 da sua pena e ele não pode ser reincidente específico na prática de crimes hediondos. Mais de 2/3 de pena cumprida e não pode ser reincidente específico na prática de crimes da mesma natureza. Ou seja, ele não pode ser reincidente, tendo como base da reincidência a prática de um crime hediondo ou equiparado. Joia? Mais alguns detalhes a respeito de tortura. Quando se fala de tortura, a tortura é aplicável, a nossa lei de tortura é aplicável tanto aos crimes praticados no Brasil, quanto à tortura praticada no estrangeiro. Então, eu posso aplicar a lei brasileira a respeito de tortura, segundo as regras da territorialidade e as regras da extraterritorialidade. Agora, preste atenção. Quando é que se aplicará a nossa lei de tortura ao crime de tortura praticado fora do território nacional? Isso está no artigo 2º da lei. Quando se tratar de tortura praticada contra brasileiro ou em local sob jurisdição brasileira. Ok? Você mora em Portugal, um grande beijo para você, eu amo Portugal. Joia? Isso está no artigo 2º da lei de tortura. A questão da extraterritorialidade. E a extraterritorialidade, consagrada no artigo 2º, ela é uma extraterritorialidade incondicionada, ou seja, nas hipóteses do artigo 2º da 9455 de 97, não é? A tortura praticada contra brasileiro ou a tortura praticada em local sob jurisdição brasileira, lá fora, lá no estrangeiro. Não, eu não sou advogada. Eu sou promotora de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Voltando aqui. Quando se tratar de tortura praticada fora do território nacional contra a vítima brasileira ou em local sob jurisdição brasileira, é aplicável a lei brasileira independente do implemento de qualquer condição. Tá certo? Isso é uma outra regra importante. Continuando aí. Não é só a tortura praticada contra funcionário público, aliás, a tortura praticada por funcionário público que vai ter causa de aumento de pena, não. Eu disse para vocês que a nossa lei de tortura, nossa lei 9455 de 1997, ela fala que nem sempre a tortura é praticada por funcionário público, pode ser praticada por não funcionário público. Quando for praticada por funcionário público, vai ter causa de aumento. Porém, quando nós estivermos também falando de tortura em outras situações previstas na lei, também haverá causa de aumento de pena. Então, por exemplo, quando se tratar de tortura praticada mediante um sequestro, quer dizer, sequestra-se a vítima para torturá-la. Essa tortura, também nos termos do parágrafo 4º do artigo 1º da lei 9455 de 97, terá uma causa de aumento da sua pena. Então, aqui o sequestro foi meio para a prática da tortura e haverá uma causa de aumento de pena. Tá certo?
Outra hipótese em que nós vamos ter causa de aumento de pena no crime de tortura. Vamos ter quando se tratar de tortura praticada contra pessoa idosa, de tortura praticada contra criança e contra adolescente. É outra hipótese em que nós vamos ter tortura. Se eu posso ter tortura no âmbito da Lei Maria da Penha, claro, qualquer sofrimento físico, qualquer violência física, qualquer violência sentimental, psicológica, levada a efeito contra a mulher no âmbito das relações domésticas, familiares, de afeto, isso também pode ser caracterizado como crime inserido no contexto da Lei Maria da Penha. Não tem problema nenhum. Tá ok? Então, é possível. Por que o assunto é tortura? Porque na prova que nós vamos fazer, nós aqui estamos fazendo um periscope para quem vai fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal. E lá cai a lei de tortura. Isso aqui é um periscope para quem está fazendo prova. Por isso que o assunto é tortura, tá bom, meu amigo? Joinha? Então vamos lá. Porque tortura é chato, né, de falar de tortura. Mas é porque é assunto da prova que nós estamos aqui estudando. Mas vamos voltar. Então eu falava das causas de aumento de pena para o crime de tortura. Então, quando a tortura for praticada por funcionário público, quando a tortura for praticada mediante sequestro, que se sequestra essa pessoa para torturar, quando a tortura for praticada contra crianças e adolescentes, quando a tortura, obrigada meu amor, quando a tortura for praticada contra a pessoa idosa, tudo isso nos termos aqui do parágrafo 4º, tá ok? E nós também vamos ter, nessa hipótese, a tortura praticada contra a gestante. Você que perguntou aí a questão da Lei Maria da Penha, tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que uma situação de tortura no âmbito das relações domésticas, a mulher está gestante. Cara, tem tortura com aumento de pena porque ela está gestante. Mas qualquer situação de tortura em que a vítima estiver gestante, nós também vamos ter causa de aumento de pena. E nesse tipo de prova que você vai fazer, sempre se questiona muito, tá ok? Sempre que se questiona muito qual é o aumento. Essas provas geralmente perguntam decoreba do aumento. Então eu indico que você faça um caderninho lá e que você coloque no seu caderninho todos os aumentos que você puder colocar e, infelizmente, que você venha a decorar esses aumentos. Na lei de tortura, a causa de aumento de pena para a lei de tortura é um aumento de 1/6 a 1/3, nos termos do parágrafo 4º do artigo 1º. Então, ele diz lá, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 nessas situações que foram dadas. Joia! Uma outra hipótese excelente para você que vai fazer essa prova. Você deverá lembrar o seguinte: muitas vezes existem pessoas que têm obrigação de impedir a tortura, têm dever de agir para impedir a tortura, para evitar a tortura, como por exemplo você que vai ser um policial. Você terá dever de evitar a tortura, não é? O que então acontecerá com você exatamente, amor, quando você, João, estiver em situação de garantidor, certo? Você que tem situação de garantidor e você viu alguém sendo torturado e você não fez absolutamente nada para impedir aquela tortura, certo? Então, o que acontece com os chamados agentes garantidores, que são aqueles agentes que têm por lei ou por contrato, ou porque criaram a situação de perigo para a vítima, obrigação, porque que eles têm, o que vai acontecer com essas pessoas que têm obrigação de agir para impedir o resultado, quando elas se virem diante da tortura, elas assistirem alguém sendo torturado, e elas tiverem obrigação de evitar e nada fizerem. Por que crime deverão essas pessoas responder? Eu gostaria que vocês respondessem aqui para mim, por que crime essas pessoas deverão responder? Fala aí para mim. Fala aí pra mim. Responde, mas responde por que crime? Responde pela omissão, ok? Mas por que crime? Por que crime essas pessoas respondem? Essas pessoas deverão ser responsabilizadas
Não pela tortura igual do cara que está torturando, não. Porque a tortura, ela tem pena de 2 a 8 anos. Essas pessoas que nada fizerem quando tem dever de agir para impedir, elas vão responder por uma forma omissiva de tortura. Não, ela não vai responder por tortura imprópria, por comissivo por omissão. Ela não vai responder nos termos do artigo 13 do Código Penal. Meu amigo Magno, sabe por quê? Porque na lei de tortura, absurdamente, mas na lei de tortura, existe uma norma que diz que aquele que é garantidor e nada fizer deverá responder por um crime omissivo com pena de 1 a 4 anos de detenção. Entendeu? A lei aqui, ela traz, como nosso amigo falou aqui, agora eu não consigo ler, um dispositivo específico. Existe um crime omissivo próprio na lei de tortura. Aquela pessoa que tem o dever de evitar a tortura, se omitir diante da tortura, responde por esse crime. Não responde pela tortura igual ao torturador. O torturador tem lá a sua pena de reclusão de 2 a 8. E esse omitente, ele tem a pena de detenção de 1 a 4 anos. Tá ok? Lembrar que também está previsto na lei de tortura o crime daquele... Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você seja policial, delegado de polícia. Aí chegou ao seu conhecimento que num dia que você não estava lá na delegacia, um agente de polícia teria torturado um suposto autor de crime. Você, sabe o que você fez? Nada, menina. Você não investigou. Você não apurou essa tortura. Qual é o seu crime? Você não apurou essa tortura porque esse cara é teu amigo. Você não apurou a tortura. Qual é o crime praticado pelo delegado que nada fizesse, pelo agente público que tem o dever de apurar, nada fizesse com relação à apuração desse crime de tortura? Diga aqui pra mim por que crime ele responderia. Vamos lá. Por que crime ele responderia? Ele responderia por prevaricação? Por condescendência criminosa? Ele respondia por uma forma omissiva de tortura prevista, aliás, por uma forma omissiva de crime previsto na lei de tortura. Aquele que se omite quando tem o dever de apurar a tortura, também responde por aquela pena de detenção de 1 a 4 anos, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º. Não responde por crime comissivo por omissão. Não responde por tortura omissiva imprópria. Tá? Não responde pela mesma tortura. Ele responde pelo crime omissivo de tortura previsto, omissão própria, previsto na lei de tortura. Parágrafo 2º do artigo 1º. Joia? Não é por prevaricação, como muita gente acha, ou por condescendência criminosa, como muita gente acha. Tá certo? Na verdade, esses crimes da lei de tortura, eles não têm o nome. Então muita gente fala assim, ó, tortura omissão, tá? Muita gente fala assim, tortura omissão, porque se fala de uma forma omissiva de tortura. Mas não tem esse nome dado pela lei. Isso é um nome que parte da doutrina usa, tá certo? Mas não tem esse nome descrito pela lei. Outra coisa, a tortura é punida com reclusão. A única modalidade de crime da lei de tortura punido com detenção é esse, do agente que nada faz quando tinha o dever de impedir ou de apurar a tortura. Essa é a única modalidade que está punida com pena de detenção. E outra, esse crime de tortura, ele admite várias modalidades, tá ok? É por isso, tortura por omissão, tortura omissão, tá certo? Mas é um crime omissivo, só que não tem nome dado pela lei. Essa nomenclatura tortura omissão, ela é dada, eu sei disso porque inclusive eu sou autora de livros de legislação especial, e isso é dado pela doutrina,
tá certo? Por nós que escrevemos livro a respeito da lei. Mas ela não tem esse nome, tá ok, meu amor? Tá joia? Por exemplo, esse nome aí de tortura imprópria é complicado. Agora, outra coisa, essa tortura omissão, essa do parágrafo 2º, também é crime hediondo? Muito obrigada pela pergunta. Ela não é, primeiro, nenhuma tortura é crime hediondo. A tortura é crime equiparado a hediondo. E a tortura omissão, essa do parágrafo 2º, não é equiparado a hediondo. Tá certo? Isso, a tortura omissão, essa do parágrafo 2º, não é equiparada a hediondo. E alguém que colocou aí, a perda do cargo para o funcionário público é efeito automático da condenação nos crimes de tortura previstos na lei. Tá ok? Muito bem. Então, eu vou repetir. A tortura nunca é crime hediondo, ela é equiparado a hediondo. E a tortura omissão não é equiparada a hediondo. Tá joia? Tá entendido isso? Agora, vamos continuar. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Existem várias modalidades de tortura previstas na lei. Eu tenho, por exemplo, aquilo que se chama de tortura probatória, tortura prova, tortura inquisitorial, tortura declaratória, tortura institucional. Todos esses são nomes que são usados para que nós falemos da modalidade de tortura em que o agente constrange alguém a sofrimento físico ou mental para desse alguém ou de terceiro tirar uma declaração, tirar uma confissão. Ok? Então, para obter da vítima ou de terceiro uma declaração ou uma omissão, o agente, que pode ser agente público ou não, lembre-se disso, ele vai... Então, tem várias outras, tá? Várias outras formas que vai perder o cargo. Não é só na organização criminosa, não. Mas vamos lá. Olha aqui. Deixa-me continuar esse raciocínio, depois você me manda essa pergunta de novo, tá bom, meu amor? Mas vamos lá. Olha só. Como eu estava dizendo, essa forma de tortura é a tortura... Essa tortura que é feita em que a pessoa impõe ao outro sofrimento físico ou mental para que o outro declare alguma coisa ou para obter de terceiro uma declaração, uma confissão. Não precisa pedir desculpa, meu amor. Nesse caso, eu tenho essa chamada tortura prova, probatória, confissão, institucional, declaratória. Tudo são nomes que indicam ou inquisitorial ou institucional. São todos esses nomes que indicam a tortura essa modalidade de tortura em que você quer obter uma declaração da vítima ou de terceiro. Tá certo? Nessa forma de tortura, é preciso que o agente efetivamente consiga obter a declaração da vítima? Não, não é preciso. Basta que ele imponha o sofrimento físico ou mental para obter essa declaração. Mas mesmo que ele não obtenha essa declaração, haverá a consumação dessa modalidade de tortura. Outra modalidade de tortura, a chamada tortura crime. O que é a tortura crime? A tortura crime é aquela em que o agente impõe sofrimento físico ou mental para forçar alguém a uma ação ou omissão de natureza criminosa. Cuidado, tem que ser ação ou omissão de natureza criminosa. Não pode ser ação ou omissão de natureza contravencional. Tem que ser criminosa, senão não é tortura crime. Sacou? Isso já caiu em prova. Isso é questão pegadinha, tá bom? Então você obriga alguém, né? Impõe sofrimento físico ou mental em alguém para que esse alguém pratique uma ação ou omissão que esteja descrita em lei como criminosa. Tá certo? É a denominada tortura crime. E ainda existe a tortura discriminatória, tortura preconceituosa, que é aquela imposição de sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Qual cuidado você deve ter aqui? Vamos imaginar o seguinte: a pessoa impôs a alguém sofrimento físico ou mental porque esse alguém é negro. Olha, isso é tortura racial.
A pessoa discriminatória. A pessoa impôs a alguém sofrimento que é judeu. Tortura discriminatória. A pessoa impôs sofrimento físico ou mental a alguém porque é homossexual. É ou não é tortura discriminatória? Fala pra mim. É ou não é tortura discriminatória a imposição de sofrimento físico ou mental a alguém pelo fato desse alguém ser homossexual? O que é que eu quero ver aí? Vamos ver quem vai acertar aí. Já estão dizendo que não, que não, que não. Vambora, vamos lá, mais. Não, não é. Não está prevista. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Não está prevista. Não, cuidado com esse ainda não há crime, hein? Hein, meu amor? Eu acho que eu não tô conseguindo. É o Anilton, pode ser? Ó, não é que não exista crime. Não é tortura. É diferente. Presta atenção. Se eu submeto um homossexual a sofrimento físico pelo fato de ser homossexual, o crime que eu estou praticando contra ele não é tortura discriminatória, porque não está prevista na lei. Tá certo? Mas claro que é crime. Pode ser lesão corporal, ou uma lesão corporal seguida de morte, ou um homicídio, ou uma tentativa de homicídio. Depende do contexto. Então não é que não seja crime. Não é crime de tortura preconceituosa, ok? Não é crime de tortura discriminatória. Não existe, olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque isso vai servir para um outro ponto da matéria. Nós vamos ter lá os crimes contra a pessoa. Nos crimes contra a pessoa, nós temos, por exemplo, os crimes contra a honra. Certo? E olha só, eu entendi, mas tem que tomar cuidado, viu, meu amigo, na hora da prova, tá? Por quê? Porque senão não é crime, a gente quer assim, ó, pô, não é tortura discriminatória, aí tu vai colocar que não é crime, aí não dá, aí sem querer você sabendo erra, sabe, meu amor? Então, se toca nessa parada. Então, escuta, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como eu estava dizendo, isso pode cair em outros pontos do programa. Ô, gente, não existe proteção específica para homossexuais na nossa legislação. Quer ver? Vou dar um exemplo pra você. Sabe o que é o crime de injúria, não sabe? Injuriar uma pessoa, ofender a honra, a dignidade daquela pessoa, não é? Então, se eu ofendo a dignidade de uma pessoa, me valendo de elementos referentes à sua raça, à sua cor, à sua religião, isso é injúria preconceituosa, injúria discriminatória, injúria racial. Mas se eu faço a injúria, trazendo elementos referentes à sua condição sexual, isso é só injúria. Não é injúria discriminatória qualificada. Não existe proteção específica para homossexuais. Não há entre nós, sabe? Então, se você, por exemplo, pratica tortura, aliás, você impõe castigo, sofrimento, físico ou mental em razão do fato da pessoa ser homossexual, isso não é tortura discriminatória. Mas você tem que tomar cuidado, viu, meu amor? Você tem que tomar cuidado. Isso não é tortura discriminatória, mas pode ser uma outra modalidade de tortura. Sabe qual? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Na lei de tortura, além da tortura, aquela primeira tortura inquisitorial, institucional, probatória, prova, confissão, papapá, além da tortura crime, além da tortura discriminatória, nós também temos a tortura castigo. Você já ouviu falar da tortura castigo? A tortura castigo é a que está prevista no inciso 2 do artigo 1º. E a tortura castigo é aquela que se pratica como forma de aplicar castigo pessoal. Quando se impõe intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal a alguém sobre quem se tem a guarda, poder, autoridade. Escutou? Então, por favor, preste atenção. Vamos imaginar que o pai tenha descoberto que o seu filho é homossexual. E esse pai pega aquele menino e dá uma surra no filho, impõe intenso sofrimento físico ao filho,
pelo fato do filho ser homossexual, para castigar o filho. Nesse caso, isso não é tortura discriminatória. Isso é tortura-castigo. Essa tortura-castigo, ela é um crime bipróprio, porque ela exige qualidade especial do sujeito ativo e da vítima. Que qualidade é essa? Só existe tortura-castigo nos termos lá do inciso 2, né? No inciso 2 lá do artigo 1º, quando você submete alguém que esteja sob sua guarda, sob seu poder, sob sua autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar um castigo pessoal. Então, qualquer que seja o castigo, agora, tortura discriminatória não é. Porque se você no meio da rua viu um rapaz, o rapaz é gay, você cismou, porque o rapaz é gay, você vai impor sofrimento físico ao rapaz, você não está praticando crime de tortura discriminatória, porque isso não está previsto. Entende? É essa coisa que a gente deve entender. Tá joia? A tortura, castigo e os maus tratos. Qual a diferença entre a tortura, castigo e os maus tratos? Meu amor, eu sempre dou esse exemplo contando 2 casos que eu, quando criança, né, vi acontecendo na cidade onde eu morava. Lá em Nilópolis, onde eu fui criada, cidade onde eu fui criada, né, morei 27 anos em Nilópolis, a princesinha da Baixada, terra da Beija-Flor. O que acontecia? Nós tínhamos lá uma senhora que era nossa vizinha e que ajudava minha mãe lá em casa. Trabalhava lá em casa com minha mãe. Aí, né, aí, um belo dia, o filho dela levou um brinquedo nosso, meu e de minhas irmãs, para casa. Mas o menino não furtou nada não. É que o menino brincava conosco. Para nós era normal ele levar para casa. Só que quando ele levou para casa e ela viu que o brinquedo estava em casa, que ele não tinha pedido a minha mãe para levar e nem a nenhuma de nós, o que ela fez com o menino? Ela pegou uma colher, esquentou a colher e queimou a mão do menino com a colher. E disse: nunca mais pega nada que não seja teu. Não quero ladrão, filho ladrão, eu não vou ter filho ladrão. Eu não aceito que você pegue coisa que não seja sua. Entendeu? Então olha o que ela fez. Ela abusou dos meios de correção. Ela queria corrigir o filho dela, mas ela abusou dos meios de correção. Poxa, queimar a mão da criança com uma colher quente, tá certo? Coisa de povo antigo. Isso é verdade. Na nossa época, minha querida, era tiro, pancada e bomba. Mas vamos lá. Agora, tem uma coisa. Vamos lá. Nesse caso, o que eu tive foi maus tratos. Ela abusou dos meios de correção. Mas sabe o que aconteceu com uma outra que tinha lá? Uma outra que tinha lá, naquela época era muito comum que nós tivéssemos bibelôs de porcelana, sabe? Bibelô de porcelana. A palmatória era um exemplo muito bem dado aqui pelo nosso amigo Hélio, que era abuso dos meios de correção. Hoje seria abuso. Naquela época não era não, tá, Hélio? Mas seria abuso dos meios de correção. E nós teríamos aqui uma hipótese também de maus tratos, né? Agora, olha essa outra que eu vou te contar, Hélio. Era muito comum que tivéssemos aqueles bibelôs oh, meu Deus, que não estão saindo de jeito nenhum a palavra. Aqueles bibelôs de porcelana, sabe? Aí, uma menina lá, uma moça, ela tinha 20 e poucos anos e tinha uma filha de 4 anos. A garota, brincando na sala, uma criança brincando na sala, esbarrou no bibelô de porcelana e quebrou a boneca todinha de porcelana. Sabe o que essa mulher fez com a criança? Ela pegou um cigarro aceso e queimou a criança toda, dos pés à cabeça, com a ponta do cigarro. Ela fez isso para corrigir a criança? O intuito dessa mulher era o mesmo intuito da nossa ajudante lá em casa que eu te contei? Com certeza não. Nesse caso, o que nós tivemos para essa mulher que queimou a criança toda, dos pés à cabeça, com a ponta do cigarro, isso seria hoje crime de tortura-castigo. Porque ela está impondo àquela criança que está sob sua guarda, poder e autoridade, intenso sofrimento físico por força de vontade de praticar um castigo. Tá certo?
Tá joinha? Então, é pra criança, mas isso tem que ser como forma de castigo. Tá bom? A diferença é que lá nos maus tratos, nós temos um crime de perigo. O agente, ele não quer causar uma lesão, ele na verdade coloca a vítima numa situação de perigo, porque ele abusa dos meios da correção. Aqui não. Aqui ele quer castigar a vítima. Aqui ele quer castigar essa vítima. Tá certo? Então, a lei, ela vai falar, no inciso 2, da finalidade de impor castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tá certo? Para que aquela pessoa não faça mais, mas com essa questão, com esse intuito do castigo. E aqui tem que ser intenso sofrimento. Escuta, é a única modalidade de tortura que exige intenso sofrimento. Nas outras, fala-se de sofrimento físico-mental, mas não se requer intenso sofrimento. E aqui nós temos que ter intenso sofrimento. Tá joia? Muito bem. Quero lembrar que só pode praticar tortura, castigo. Só pode praticar tortura, castigo aquele que tem sobre a vítima guarda, poder, autoridade, viu? Tá certo? Só pode praticar com tortura e castigo quem tem sobre a vítima guarda, poder e autoridade. Senão não pode praticar tortura e castigo, tá? Esse pode praticar outro crime, mas tortura e castigo não poderá praticar. Joia? Uma outra coisa pra gente finalizar aqui. Também tem a tortura contra a pessoa presa ou submetida à medida de segurança. No parágrafo 1º. Olha, quantos tipos de tortura nós temos na lei? Vamos lá, vamos recapitular. Nós temos a tortura probatória, inquisitorial, institucional, inquisitiva, prova, declaratória. Temos a tortura crime. Temos a tortura discriminatória. Temos a tortura castigo. Temos a tortura praticada contra pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Temos a tortura omissão do parágrafo 2º do artigo 1º. Tá ok? Então, vejam o seguinte. Dessa tortura, quando ela é praticada através de violência, quando a tortura é praticada com violência, o que acontece se resultarem maus tratos, se resultarem lesões na vítima? Como ficam as lesões que são resultantes da tortura? O que fazer com as lesões que são resultantes da tortura? Queridos, se a lesão for leve, a lesão vai estar... Presta atenção. Se a lesão for leve, a lesão vai estar absorvida pela tortura. Tá errado, não é concurso não. Vou repetir. Quando a tortura for praticada mediante violência, se a lesão for leve, ela vai estar absorvida pela tortura. Se a lesão for grave ou gravíssima, ela vai qualificar a tortura. Qualificar a tortura nos termos do parágrafo 3º. Isso. Tá certo? Nós vamos ter um outro patamar de pena para a tortura. Não é absorve a tortura, não. A tortura que absorve a lesão. Leve. E as lesões graves e gravíssimas qualificam a tortura. Tá certo? Então, vejam, existe ainda uma outra qualificadora para a tortura, que é a morte. A pessoa... Vocês lembram daquele filme do Capitão Nascimento, Tropa de Elite 1, que o Capitão Nascimento coloca um saco plástico na cabeça da vítima e a vítima... o cara dizia, onde está o baiano, onde está o baiano, onde está o baiano? A vítima não morreu. Eu não lembro também se morreu. Mas a vítima podia morrer em virtude daquilo, né? Antes de dizer onde estava o tal do baiano, a vítima podia morrer, não podia morrer? Pois bem, como ficaria essa morte? Queridos, quando a gente tortura e ocorre a morte da vítima, sem que o agente queira essa morte, né? A morte foi causada culposamente, quer dizer, o agente queria torturar e acabou que matou
matou a vítima. Não queria matar, não. Até porque ele queria obter a declaração da vítima. Se a vítima morresse, como é que ele ia obter a declaração? Entendeu? Mas antes da vítima dar a declaração, a vítima morre, porque ele demorou muito tempo. Isso é um crime préter-doloso. Houve dolo na tortura e culpa na morte. A minha pergunta é a seguinte: isso é ou não é uma qualificadora? Isso é uma qualificadora do crime de tortura. Agora, por favor, preste atenção. A qualificadora desse parágrafo 3º da tortura é quando essa morte vem culposamente. Porque a morte pode vir dolosamente também. Quer ver? Torturei, obtive a declaração que eu tinha para obter, que eu queria obter, já me falou o que eu quero. Aí eu digo, quer saber? Agora eu vou matar essa miséria. Porque se, inclusive, se essa pessoa ficar viva, essa pessoa vai acabar me delatando para as autoridades. Eu vou querer ser preso, vou logo matar. Nesse caso, qual é o crime? Eu tive dolo na tortura e tive dolo na morte, não é? Então, se eu tive dolo na tortura e tive dolo na morte, aí eu tenho concurso, perfeito. Aí eu tenho concurso de tortura com homicídio, concurso material. Entendeu? Vai para conta dele no concurso, perfeito. Tem um concurso material. Significa, vai responder pelos 2 crimes. Joinha, vai responder pelos 2 crimes. Então, qual a diferença entre a tortura qualificada pela morte e o homicídio qualificado pela tortura? Diga pra mim, qual a diferença entre a tortura qualificada pela morte e o homicídio qualificado pela tortura? A diferença é que na tortura qualificada pela morte, eu quero torturar e acabei matando sem querer. E na morte qualificada pela tortura, eu queria era matar e usei a tortura como meio para matar essa pessoa, impondo a essa pessoa um desnecessário sofrimento antes de morrer. Joia? Então, veja você que tortura qualificada pela morte é uma coisa, morte qualificada pela tortura, homicídio qualificado pela tortura é outra. E se o agente público se omite? Ah, bem, Juliano, é Juliano que tá aí, meu coração? Juliano, nesse caso, Juliano, ele deve responder pelo mesmo crime que foi praticado por quem matou, tá? Porque a regra do parágrafo 2º, mas isso aí já é bem mais difícil pra galera que vai fazer concurso aqui pra PRF, viu, Juliano? Isso não vai cair, não. Com certeza, na PRF, isso não cai, tá, Juliano? Mas, meu coraçãozinho, nesse caso, se o cara matar, vai acabar matando, vai responder pelo mesmo crime do torturador. Porque o parágrafo 2º só excepciona o que está antes do parágrafo 2º e não o que está no parágrafo depois dele, que é o parágrafo 3º. Mas eu repito, isso não vai cair na tua prova da PRF, porque é muito, isso aí já vai para uma coisa muito mais incisiva, tá bom? Então, vamos só fazer uma recapitulação? Vamos só fazer uma recapitulação aqui? Vamos ver se a galera aprendeu a lei de tortura? Podemos começar? Quem acha que a gente deve fazer uma recapitulação, sobe o coraçãozinho aqui. Vamos lá. Quem acha que deve haver a recapitulação, sobe o coraçãozinho ou a gente termina a live agora. Sobe o coraçãozinho ou termina a live. Vamos lá? Então, subir no coraçãozinho. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou fazer a pergunta, vocês vão responder. Aí eu digo, fechou. Aí todo mundo fica quieto. Aí depois eu faço outra pergunta, a galera responde, eu falo, fechou. Todo mundo fica quieto pra gente não confundir a resposta de uma com a outra. Simbora. Então posso começar? Então vamos lá, vamos treinar. Todo mundo fica quieto. Sem coraçãozinho, sem falar nada. Tá certo? Sem coraçãozinho, sem falar nada. Beleza? Beleza, hein? Então vambora. Comecei, hein? Na lei de tortura, existe crime punido com detenção. Resposta. Na lei de tortura, existe crime punido com detenção. Resposta. Sim, 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 sim. Valeu! Todo mundo que colocou sim vai subir coraçãozinho porque acertou. Vambora, vamos lá. Todo mundo que colocou sim vai subir coraçãozinho porque acertou. Quem acertou aí, coloca coraçãozinho pra poder ver. Muito bem. Isso aí. Agora, parou. A única modalidade de tortura... Parou, hein? Agora parou a resposta, hein? A única modalidade de tortura punida como com detenção é a denominada tortura omissão. Certo ou errado? Vambora. A única forma de tortura punida com detenção é a tortura omissão. Certo ou errado? Bora. Vambora. Vambora. Certo ou errado? Sobe a resposta. Certo? Sim. Sim, certo. É verdade.
pena de detenção de 1 a 4 anos para tortura ou omissão. Quem acertou, coraçãozinho subindo. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Isso aí, tudo certo. Vamos para a próxima. Agora você vai me dizer o seguinte. Tô gostando de ver, hein? Olha pra cá. A tortura ou omissão não é crime equiparado a hediondo. Certo ou errado? Vambora. Todo mundo, galera. Todo mundo, galera. Todo mundo, galera. A tortura ou omissão não é crime equiparado a hediondo. A tortura ou omissão não é crime equiparado a hediondo. Certo ou errado? Ih, deu controvérsia. Deu controvérsia. Então teve gente que não estava aqui na aula desde o início. A tortura ou omissão não é equiparada a hediondo. A tortura ou omissão não é equiparada a hediondo. Presta atenção. A resposta está certa. A tortura é um crime equiparado a hediondo. Mas aquela tortura ou omissão com pena de detenção de 1 a 4 anos, né, não. Então, quem acertou, sobe o coraçãozinho. Quem acertou, sobe o coraçãozinho. Lembra, a tortura é crime equiparado a hediondo. A tortura, a omissão, Vambora, sobe o coraçãozinho, sobe o coraçãozinho. Vamos ver. Agora parei, hein? Não existe tortura discriminatória contra homossexual pelo fato de ser homossexual. Certo ou errado? Vamos lá. Não existe tortura discriminatória contra homossexual pelo fato de ser homossexual. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá. Valeu. É isso aí. Não existe tortura discriminatória pelo fato tão somente da pessoa ser homossexual. Perfeito. Não existe previsão legal. Na lei de tortura... Posso começar? Valeu, galera. Ainda bem que vocês estão gostando. Vamos lá. Na lei de tortura... ser funcionário público é elementar do crime. Certo ou errado? Na lei de tortura, ser funcionário público é elementar do crime. Certo ou errado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na lei de tortura, ser funcionário público é elementar do crime. Verdade! Funcionário público na lei de tortura não é elementar. O fato de ser funcionário não funciona como elementar. Ser funcionário público na lei de tortura é o quê? Causa de aumento de pena. Quem acertou? Vambora, quem acertou no coraçãozinho? Quem acertou no coraçãozinho? Agora vem cá. Todas as causas de aumento de pena na tortura aumentam a pena de 1/6 a 2/3. As causas de aumento de pena na tortura são de 1/6 a 2/3. Certo ou errado? De 1/6 a 2/3, o aumento de pena na tortura. Certo ou errado? Vambora, galera, vamos embora. 1/6 a 2/3 ao aumento de pena na tortura. 1/6 a 1/3. Quem falou que estava certo, errou. O aumento de pena é um aumento de 1/6 a 1/3. Quem acertou essa decoreba, coloca aqui, Jesus. Quem acertou a decoreba, coloca, meu pai. Ô, Jesus, não aguento não, porque isso é muita decoreba, né? Não, isso não vale não, gente. Na tortura confissão, na tortura declaratória, é necessário que o agente, para consumar o crime, obtenha da vítima a declaração que ele quer. Certo ou errado? Vamos lá. Na tortura declaratória, para que o crime seja consumado, é indispensável a obtenção da declaração da vítima ou de terceiro. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos embora, gente. A prova é certo ou errado. Vamos treinar. Errado. Independente de ele obter a declaração da vítima ou de terceiro, o crime estará consumado. Muito bem. Basta ele impor o sofrimento com esta finalidade. Vamos lá. Tortura crime é a imposição de castigo, perdão, a imposição de sofrimento físico ou mental para forçar a vítima a uma ação ou omissão de natureza criminosa ou contravencional. Vamos lá? Tortura crime é aquela em que o agente pratica, constrange a vítima a sofrimento, a imposição, impõe à vítima sofrimento físico ou mental para forçá-la a uma ação ou omissão de natureza criminosa ou contravencional. Certo ou errado? Vamos lá. Certo ou errado? Não tô vendo a resposta, só teve uma.
errado, porque a tortura crime tem que ser para impor, ou melhor, para forçar a pessoa à prática de uma ação de natureza criminosa. Não pode ser contravencional. Joia! Não vais esquecer nunca mais? Em toda tortura, o sofrimento há de ser intenso, certo ou errado? Em toda tortura, o sofrimento há de ser intenso, certo ou errado? Vambora, gente, vamos responder. Em toda tortura, o sofrimento há de ser intenso, certo ou errado? Em toda tortura, o sofrimento há de ser intenso, certo ou errado? Em toda tortura, o sofrimento há de ser intenso, errado. A única forma de tortura que requer, que exige o sofrimento intenso, qual é, hein? Qual é a única forma de tortura que requer o sofrimento intenso? Vamos lá? É a denominada tortura castigo. É a denominada tortura castigo. Esse sofrimento físico ou mental tem que ser intenso. Se o agente sequestra a vítima, escuta, se o agente sequestra a vítima e para torturá-la, deverá responder por sequestro e tortura. Se o agente sequestra a vítima para torturá-la, deverá ser responsabilizado por sequestro e tortura. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Quero saber. Vamos embora, vamos continuar na vibe. Certo ou errado? Se o agente sequestra a vítima para torturá-la, deve ser responsabilizado por sequestro ou tortura. E tortura. Em concurso. Não senti firmeza nessa daí não, hein? Tô esperando a resposta, hein? Se o agente sequestra a vítima para torturá-la, deverá ser responsabilizado por sequestro e tortura. O pessoal tá errado, gente. Errado. Ele deve responder só pela tortura. Não é qualificada, não. É com a pena aumentada pelo sequestro. Tá ok? Outra coisa. Vamos lá. Essa eu não expliquei. Isso é uma majorante, não é uma qualificadora. Perfeito. Agora vamos lá. Vou repetir, hein? É uma causa de aumento majorante, não é qualificadora. Tu sabes a diferença entre a majorante e a qualificadora? Olha só. Na majorante, manda-se fazer um aumento sobre uma pena que já foi dada. Na qualificadora, se traz uma nova pena. Uma nova pena máxima, uma nova pena mínima. Ok? Tá joia? Agora, teve uma que eu não expliquei. Ah, não, peraí, tá voltando uma aqui, ó. É possível a aplicação da tortura pelo princípio da extraterritorialidade. Certo ou errado? Vamos lá? É possível a qualificação da tortura. É possível a aplicação da lei de tortura pelo princípio da extraterritorialidade. É possível a aplicação da lei de tortura pelo princípio da extraterritorialidade. Certo? Na lei de tortura, será aplicado o princípio da extraterritorialidade quando a tortura for praticada contra brasileiro ou em local sob jurisdição brasileira. Vamos lá. Vamos lá? Na lei de tortura, é aplicada a lei, ainda que o crime tenha sido praticado fora do território nacional, quando praticada contra brasileiro ou local sob jurisdição brasileira. Certo? Perfeito, parágrafo 2º. Artigo 2º, desculpa. A extraterritorialidade prevista na lei de tortura é incondicionada. Vamos lá? A extraterritorialidade na lei de tortura é incondicionada. Certo ou errado? A extraterritorialidade na lei de tortura é incondicionada. Sim, não há necessidade de implemento de nenhuma condição. Não confunda hipótese com condição. As hipóteses são a tortura ser praticada em local sob jurisdição brasileira, encontrando o seu agente em local sob jurisdição brasileira, ou se tratar de vítima brasileira.
Inclusive fala-se de ou. É uma ou outra hipótese. Tá certo? Então, nesse caso, não há necessidade de implemento de qualquer condição. Tá joia? Muito bem. Agora vamos continuar. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Ou eu posso fazer mais uma pergunta já pra gente terminar a live? Vamos lá, gente. Já tá na hora. Preciso terminar essa live. Posso? Posso terminar essa live? Não, quer dizer, posso fazer uma outra pergunta antes de terminar a live? Vamos lá. Na lei de tortura, o crime de tortura ou omissão pode ter a pena iniciada em regime fechado. A tortura ou omissão pode ter a pena iniciada em regime fechado. A tortura ou omissão pode ter a pena iniciada em regime fechado, certo ou errado? A tortura ou omissão pode ter a pena iniciada em regime fechado, certo ou errado? Resposta: errado. Sabe por quê? Porque nunca poderá, jamais poderá a tortura ou omissão iniciar a pena em regime fechado. Porque a tortura ou omissão é punida com pena de detenção. E os crimes punidos com detenção têm a sua pena iniciada em regime semi-aberto ou aberto. Tá joia? Então, não esqueçam disso. Essas eram as nossas considerações a respeito da lei de tortura, viu, gente? Essas eram as nossas considerações. Mesmo que ele seja reincidente. Presta atenção. Pena de detenção, caput do artigo 33 do Código Penal, é iniciada em regime aberto ou semiaberto. Pena de detenção não é iniciada em regime fechado. Tá certo, meu amor? Por favor, não esqueçam disso. 33 caput do Código Penal. Eu respondi a pergunta de quem ficou aí na dúvida a respeito disso? Respondi ou não respondi? Só gostaria de saber se a pessoa que eu não vi aí quem era, se eu conseguir te mostrar isso, meu amor. Posso, então? Que? Para tortura normal. Ah, olha só. Preste atenção. Preste atenção, porque eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Na lei de tortura é dito que a pena da tortura se inicia em regime... Então, que bom. Olha só, na lei de tortura se diz que a pena da tortura, o cumprimento da pena da tortura será iniciada no regime fechado. Só que o Supremo Tribunal Federal, no HC 111.840, lá em 2012, declarou inconstitucional a norma da lei dos crimes hediondos que dizia que a tortura tinha que ser que os crimes hediondos têm que ser cumpridos em regime inicialmente fechado. Tá? Mas só que em 2015, quando foram analisar isso com relação à tortura, eles não disseram a mesma coisa. Então, a rigor, pela lógica, se o Supremo Tribunal Federal disse que crimes, nem mesmo por serem hediondos, têm que iniciar a pena em regime fechado, que seria isso inconstitucional, isso também deveria ser aplicado à tortura. Só que eu repito, houve uma HC em 2015 em que disseram que a tortura tinha que ser cumprida em regime inicialmente fechado. Não acredito que isso vai cair na prova de vocês. Não acredito que isso vai cair na prova de vocês. E se cair na prova, você vai ficar numa situação que você vai poder pedir anulação. Entende? Porque já houve posicionamento contrário àquele que foi consagrado no HC 111.840. Absurdamente, mas houve. Tá joia? Isso eu não acredito. Mas eu quero repetir. O Supremo declarou inconstitucional a norma dos crimes hediondos, que diz que a pena dos crimes hediondos deve ser cumprida em regime inicial fechado. Dentre eles estão os crimes equiparados a hediondos, como, por exemplo, a tortura. Só que não foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 7º, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Joia? E o Supremo Tribunal Federal já teve uma decisão dizendo que aquilo ali não se aplicava à tortura. O que é absurdo, porque o artigo 2º também se refere à tortura. Por isso que, diante dessa bagunça, eu não acredito que eles perguntem isso na prova de vocês. Joia? Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu devo dizer para vocês que eu estou exausta, mas eu não irei deixar de fazer a live, porque eu prometi que faria a live.
Joinha? Então, amores, uma beijoca no coração de vocês. Amanhã nós não vamos ter live, mas nós vamos ter live no domingo, na segunda-feira e por aí, e daí por diante. Tá joia? Então, que nosso Senhor proteja, ilumine e guarde todos vocês. Até a próxima, viu, galerinha? Beijoca. Não, vai ficar aí pra escutar. Eu não apago a live, não. Tá joia? Eu não apago a live, não. Uma beijoca.